Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos prosseguir com a Escola Literária Barroco, porém por meio da obra do padre Antônio Vieira, do Conceptismo e dos seus sermões. Eu sou a professora Marcela e te convido a conhecer essa ilustre personalidade. O padre Antônio Vieira, para além das suas obras, que são sermões, tem uma biografia muito interessante. Ele é português, veio para o Brasil junto com seu pai, que foi transferido para cá, e ainda muito novo fez os votos de castidade e pobreza. Ele era membro da Companhia de Jesus, né, que veio ao Brasil por meio da Contra-Reforma Católica para angariar novos fiéis para a Igreja. Porém, as suas posições políticas estavam contrárias às defendidas pelo governo português. Ele, por exemplo, era contra a escravização dos povos indígenas, ele defendeu que os judeus deveriam deixar de ser perseguidos pela Inquisição e que não deveria, por exemplo, haver diferença entre os judeus que se tornavam cristãos, os chamados cristãos novos, e os cristãos de fato, porque a Inquisição perseguia quem não fosse cristão. E ele se opunha então à própria instituição da qual fazia parte. Defendeu, em pleno século XVII, a abolição da escravatura. Então é um homem muito à frente do seu tempo e criticou a igreja, os pregadores, dizia que os pregadores perdiam fiéis porque utilizavam uma retórica que não chegava ao coração deles. Ele deixou uma obra muito vasta, muito importante, morreu aos 89 anos, terminou os seus dias no Brasil, graças a ter sido condenado à Santa Inquisição. O seu castigo foi terminar a vida aqui, aí ele adoeceu e passou o resto dos dias aqui, finalizando a escrita das suas obras. E ele deixa mais de 700 cartas e 200 sermões, então uma obra muito vasta. Os seus sermões têm uma estrutura bem característica. Eles começam por meio de exórdio, que é uma espécie de introdução. Ela vai fazer uso desse conceito que está destacado, que é o conceito predicável. Isso significa que é um argumento de valor inquestionável. Como nós estamos falando que a sua plateia eram de cristãos e que ele é um padre, o seu argumento inquebrável é uma citação bíblica. Então ele começa utilizando uma citação bíblica, faz também a invocação, chamando alguma santidade cristã para auxiliá-lo naquilo. Nesse conceito predicável e no exórdio, ele afirma uma ideia que será defendida ao longo do sermão e defende essa ideia por meio de exposição, que pode elencar a vida de personagens, por exemplo, personagens bíblicos, personagens históricos, homens célebres, gostava muito do Aristóteles, por exemplo, e por meio de confirmação, ele vai então, por meio desses personagens, usando citações bíblicas e mostrando que a ideia defendida lá no exórdio é de fato verdadeira. E por fim faz a peroração, que é uma espécie de conclusão em que ele fala essa ideia para a sua plateia. O sermão acontece no meio da homilia, é o momento da missa. Lembrando que até esse momento as missas eram rezadas em latim e o único momento em que o padre falava a chamada língua vulgar e se dirigia à plateia era durante a homilia. E o Antônio Vieira usava nesse momento os seus sermões. Então, são obras muito importantes que falavam das pregações cristãs e defendiam suas ideias políticas, que, como eu citei, não estavam exatamente em conformidade com as da igreja desse momento. Resumindo, então, os sermões têm a estrutura de exórdio por meio do conceito predicável, que a gente pode entender, para simplificar, como uma introdução ou ainda apresentação do tema, no geral, um trecho bíblico, sobre a qual não há questionamento, porque são todos cristãos. Então, o conceito predicável traz essa ideia de que é inquebrável. Ele faz uma invocação, no qual invoca, por exemplo, Nossa Senhora, para inspirá-lo, para ajudá-lo a pregar.
Então, vou colocar aqui Nossa Senhora, que é uma figura bastante presente nos seus sermões. No exórdio, o conceito predicável, ele apresenta uma ideia que será defendida, a apresentação do tema, e costuma fazer isso por meio de perguntas, é uma característica da retórica clássica. Então, na parte de exposição e confirmação, ele prova, responde aquilo que pergunta, que anuncia lá no início, no geral, por meio de exemplos e sentenças bíblicas ou mesmo vidas de padres, de pessoas consideradas santificadas. E a peroração, uma espécie de conclusão. Ele tenta desenvolver no seu auditório, na sua plateia, uma espécie de sentimento capaz de colocar em prática tudo aquilo que a sua pregação anuncia. As obras do Vieira são muito importantes, tanto para a literatura brasileira quanto para a literatura portuguesa. As universidades comumente exigem a sua leitura, não apenas no curso de letras, mas também, por exemplo, em filosofia, para se aprender o conceito de retórica. Então, ele é um mestre da argumentação e da retórica. Não à toa, recentemente, as universidades estão colocando trechos das suas obras e mesmo obras na lista dos vestibulares como leitura obrigatória. Eu vou ficando por aqui, espero que você fique curioso para conhecer um pouco mais dessa personalidade tão importante. Até mais! No próximo vídeo, nós vamos falar da vida de uma personalidade igualmente interessante, que é o Boca do Inferno. Espero você lá. Tchau, tchau!